Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a uma descoberta surpreendente através da realização da análise exegética de um texto da Bíblia hebraica. A análise exegética realizada por James S. Anderson, acadêmico de renome internacional, que tem uma grande obra aclamada no meio acadêmico chamada Monotheism and EOS, Appropriation Baal. Uma obra excelente, você precisa ler este livro. O professor James demonstra que nas linhas do texto em hebraico, através da análise exegética, nós podemos descobrir as raízes da idolatria de Israel e que o monoteísmo é uma construção, exatamente, uma construção literária e não cultural, mas praticamente uma imposição de que, na verdade, os reis de Israel e de Judá não eram, em essência, monoteístas, mas eram politeístas. Os textos são mudados, os textos são editados, os textos são construídos. E nós vamos ver isto agora. Faremos a leitura do primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 15, versículo 13 ao 20. Teremos destaque nos versículos 13, 18 e 19. E logo após, leremos a análise exegética do professor James. Vamos ler desde o versículo 11 para nos contextualizarmos. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Asherá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. É estranho isso. Isso é estranho. Mas nós vamos chegar lá. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Será mesmo? Vamos continuar a leitura. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo... Calma aí, para tudo. Não, calma aí, vamos terminar aqui. Leia o versículo 19. Haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Calma aí. Se ele andou com o Senhor,
em todos os seus dias, se ele foi reto, está lá no versículo 14. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Então por que ele pega o ouro e a prata e os vasos que ele havia consagrado, está no versículo 15, e agora ele pega e entrega na mão de um rei pagão, Ben-Hadad, ou seja, filho de Hadad. Hadad, já fiz o vídeo aqui, a origem do deus Hadad, suas relações com Baal e posteriormente Yud-Re, Vav-Re. Ou seja, confiou no Senhor nada, em todos os seus dias nada. E olha que eu nem cheguei ainda na leitura da análise exegética do especialista James S. Anderson. Apenas estamos vendo aqui que, pela tradução em português, você já dá para ver que tem problemas essa construção textual. Vamos ler aqui o versículo 20. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel, feriu Ijon e Adã e a Abel Bet-Maaca e a toda a Kineret, com toda a terra de Naftali. Então não foi Deus, foi um rei pagão que prestou favores ao rei Asa através de uma aliança em que o mesmo deu todos os tesouros da casa do Senhor. Então como que ele foi fiel em todos os seus dias? Como que ele foi reto? Como que ele confiou? Isso aqui é narrativa, é construção. Então vamos à análise, aliás, que análise do especialista. Primeiro foco que nós teremos aqui é na questão da deusa Asherá. A deusa Asherá, em que o texto da Bíblia hebraica irá dizer que Maaca, mãe do rei Asa, tinha este poste ídolo, ou este ídolo horrível, e que Asa removeu. Mas quando fazemos uma análise exegética, o que realmente percebemos? No texto massorético, preste bastante atenção. O Lamed, na frente de Asherá, é vocalizado para indicar a presença do artigo. Com o artigo, Asherá se torna um objeto, muitas vezes traduzido por tradutores modernos como um poste sagrado, o famoso poste ídolo, poste sagrado. Então toma cuidado quando você vê na sua Bíblia aí estas traduções modernas como poste ídolo, poste sagrado, é Asherá que está lá. É Asherá, a deusa Asherá. Exatamente isso. Porém, no texto, no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 15, verso 13, os tradutores comumente mantêm Asherá, uma vez que o artigo estragaria a lógica da passagem. Preste atenção. Embora fazer uma imagem da deusa Asherá ou para a deusa Asherá fizesse sentido, fazer uma imagem ou de um objeto para um objeto não faz sentido. Entenderam? Então, nessa tradução aqui não tem jeito. Teve que manter-se o nome da deusa Asherá por uma questão lógica de coesão e coerência na construção da tradução para o português. Preste atenção. O especialista continua a análise. Como, no entanto, neste caso particular, o artigo é invisível num texto não vocalizado, sendo o re absorvido entre o lamed e o aleph, é impossível saber se o texto massorético antes do século X da Era Comum foi lido e compreendido com o artigo ou sem ele. É bom falar aqui, para o caro amigo fundamentalista religioso, o texto mais antigo, arqueologicamente falando, do Antigo Testamento, é o texto corânico, é o texto de Corã. O pessoal usa o texto massorético do século X aí, e tem muitas diferenças, já falei aqui em outros vídeos, tem muitas diferenças entre os rolos do Antigo Testamento de Corã e o texto massorético e a Septuaginta. E já falei também que o texto corânico concorda muito mais com a Septuaginta do que com o texto massorético em diversas passagens. Ou seja,
Como Mauro Biglino e outros tradutores de alto nível da Bíblia hebraica já vinham dizendo em suas obras, em suas publicações, que o texto massorético ele é um texto manipulado. Não é uma cópia simplesmente dos livros do Antigo Testamento. É uma cópia editada. É uma cópia com sérios indícios de manipulações redacionais, de uma perspectiva daqueles judeus lá de Tiberaíades. Exatamente isso, dos massoretas. Vamos continuar então. A defesa de uma data muito anterior é muito mais forte quando o do artigo é visível quando nenhuma preposição é afixada à palavra Asherá. Por exemplo, a Asherá no segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4, pode ser considerado um objeto físico, já que Ezequias o cortou. Tais postes estão agora relacionados com os chamados capitéis proto-eólicos, ou seja, temos a arqueologia nos ajudando a entender as edições do texto massorético. Preste atenção. No entanto, a imagem esculpida de Asherá que Manassés supostamente fez, segundo o livro dos Reis, capítulo 21, verso 7, não faz mais sentido do que a de Maacá, aqui no texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 15, verso 13. Portanto, não é surpreendente, preste atenção nisso, que as palavras que diz ele fez, ou seja, no caso de Manassés, estivessem provavelmente ausentes no texto hebraico originalmente traduzido para o grego, como indica a nota textual desta passagem na BHS, na Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Exatamente. Na Stuttgartensia já vem também notas de rodapé fazendo esta demonstração que o acadêmico James S. Anderson está apontando aqui na sua análise exegética. Embora a afirmação de que Manassés estabeleceu uma estátua de Asherá no templo combinava com sua representação como um rei malvado, a narrativa é essa, acrescentando que ele a fez, foi uma tentativa bastante estranha e, em última análise, fracassada de superar a noção de que o que ele havia feito era uma estátua de um poste sagrado. Portanto, o artigo na frente de Asherá, da palavra Asherá, era um dispositivo eufemístico para evitar a admissão de que o Templo de Jerusalém abrigava uma representação de um poste ídolo de Yahvé, de Javé. Exatamente isso. E detalhe, no seu livro, o professor James, ele coloca outras referências bibliográficas de outros exegetas que publicaram livros e artigos que vão de encontro à mesma conclusão dele. Ele ainda coloca nas notas de rodapé os debates que foram feitos. Então não é a questão de que ele escolheu o grupo que concordava com ele e colocou ali. Não, ele mostra que houve livros, artigos publicados acerca deste debate e que a conclusão óbvia era essa. Então essa troca está acontecendo, ou melhor, aconteceu no que diz respeito ao rei Manassés. Transformar a deusa. Mas por que Manassés tem a ver com Asa? Tem a ver que, na verdade, esta idolatria de poste ídolo era muito comum e exercida. E que a transformação que houve na cultura ou no reinado
era apenas literária da mão do escriba e não da realidade do cotidiano dos fatos que aconteceram. Transformar a deusa em um objeto inanimado abriu o caminho para a transferência dos papéis tradicionais de Asherá em favor de Yahvé. Então, como ocorreu com outros deuses, com outras divindades ugaríticas, sírio-palestinas, as atribuições divinas que faziam parte da compreensão de que era a realização da deusa Asherá passa para Yahvé. E, obviamente, com a absorção destas atribuições, não só de Asherá, mas de outros deuses concentrados tudo somente em Yahvé, faz o caminho ser preparado para o surgimento de um monoteísmo javista. É igualzinho o monoteísmo de Akhenaton, absorvendo todas as outras atribuições dos outros deuses, fica tudo com o monoteísmo de Akhenaton lá do deus Atom. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.